Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada. Nós hoje aqui, no dia 30 de janeiro, vamos fazer essa meditação nesta segunda-feira, essa semana útil começando. Vamos aqui para o nosso Evangelho do dia, Palavra Encarnada, nossa meditação diária. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu e caiu de joelhos diante dele, e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito imundo suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse texto de hoje, ele é um texto longo, assim, né? Foram 20 versículos lidos aqui, mas uma mensagem que a gente pode tirar logo de cara dele é que os poderes do inferno não têm poder sobre Jesus, sobre o Cristo. Isso. Os poderes do mal, eles não têm poder sobre Jesus, sobre a palavra de Jesus. Não importa a dificuldade, não importa o tamanho. Nesse caso aqui era uma legião. Mas a palavra de Jesus, o poder de Jesus é maior do que tudo isso. E às vezes na nossa vida a gente tem dificuldades. Talvez você está passando por uma dificuldade grande e a gente acha que ninguém ou nada pode resolver isso. E a passagem de hoje nos lembra: sim, Jesus tem esse poder.
Jesus, ele é mais forte do que qualquer coisa, inclusive das coisas ruins. Então, Jesus, ele tem esse poder. Não há dificuldades que Deus não possa superar. Seja o que você está passando, seja a dificuldade que você tenha, lembre-se que Deus é mais poderoso do que isso. E o segundo ponto que eu queria trazer é que no finalzinho dessa passagem, esse homem que teve uma profunda experiência com Deus, ele inclusive é transformado, ele sai transformado deste momento, deste encontro que ele tem com Jesus, e ele pede para seguir Jesus. Ele pede para ir junto com Jesus quando Jesus vai entrar lá no barco, quando Jesus vai para um outro local. E aí Jesus, dessa vez, ele que tantas vezes chamou discípulos, apóstolos para segui-lo, dessa vez com este homem, Jesus dá uma outra missão. Jesus dá um outro apostolado. Ele pede para ele ficar naquela cidade, para ele testemunhar lá. A vontade daquele homem era sair, era seguir Jesus, ir com ele para onde ele fosse. Mas Jesus tinha um outro plano, tinha um outro pedido. No finalzinho aqui da passagem, diziam que as pessoas ficavam admiradas com o testemunho dele. Jesus pede para ele ficar na sua família, na sua cidade. Talvez você tivesse outros planos. Talvez você quisesse algo diferente do que foi a vontade de Deus, do que foi a vontade de Jesus, como esse homem desta passagem. Às vezes a gente se questiona, mas aqui tem uma prova clara de que Deus, ele pode ter uma missão diferente para nós. Nesse caso especial, ele pede para cuidar daqueles que estão na casa dele. E eu peço para você olhar com cuidado, com carinho também para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus companheiros de trabalho, de colega, de faculdade, de colégio, de escola. Olhe com atenção especial, seja testemunho do encontro que você tem todos os dias com Deus aqui no Palavra Encarnada, nos retiros, nos grupos, nos projetos sociais, tantos momentos que você se encontra com Deus, que você tem uma experiência de transformação, como esse homem teve. Testemunhe tudo isso, viva tudo isso como uma missão que Jesus lhe dá, uma missão apostólica também, uma missão de anúncio, de transformação. O seu testemunho, ele pode arrastar a muitos para mais perto de Deus. As palavras convencem, as palavras encantam, mas o testemunho, ele arrasta. Então, que nessa passagem de hoje, e pedindo a intercessão da Virgem Maria, ela que soube tão bem testemunhar as graças que Deus tinha realizado nela, vamos pedir a intercessão da nossa boa mãe, para que, a partir dessa passagem, a partir dessa oração, dessa nossa reflexão de hoje, a gente também consiga fazer a vontade de Deus, cumprir o chamado que Deus nos dá. Lembrando que Ele é mais forte do que tudo, é o nosso bom Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, pessoal.